Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Open your Bible to the book of Luke, chapter 17. Nós vamos ler dos versículos 11 a 19. We're going to read from verses 11 to 19. Eu sinto que Deus tem algo para fazer aqui hoje. I feel that God has something to do here Algo today. para fazer aqui hoje. Something to do here today. Yes, he is. Sim, Ele é. Lucas, capítulo 17, Luke 17, versículos 11 a 19. verses 11 to 19. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance. E levantaram a voz. Você vai levantar a voz hoje, hein? And they lifted their voices. You're going to lift your voice today. Assembleia de Deus, Assemblies of God, a gente levanta a voz. we lift our voice. Você vai levantar a voz hoje. So you will lift your voice today. Até o fim desse culto, você vai dar um glória. Until the end of this service, you will give a Você glory. vai levantar a voz. você Because vai. you will lift your voice. Eu creio. I believe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. And they lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. Quanto mais desesperado você está, The more desperate you are, mais você levanta a voz. the more you lift your E voice. se você tem noção de que Jesus está na casa, And if you're aware that Jesus is in the house, você enxerga como uma oportunidade. you see it as an opportunity. E aí você levanta a voz. And then you lift your voice. Não comecei ainda não, fica tranquilo. I haven't started yet, don't worry. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Eles levantam a voz, They lifted their voice. Jesus vê eles, Jesus sees them, e eles ficam limpos. and they are cleaned. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. Como é que estava a voz dele? How was his voice? E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. And he said to him, Rise and go your way, your faith has made you well. Vamos orar? Let's pray. Vou te dar uma dica, hein? I'll give you some advice. Ora em alta voz, Pray in a loud voice, que Jesus está na casa. because Jesus is in the house. E hoje é oportunidade de cura, And today's the opportunity for de healing, milagre, for miracle, de salvação, for salvation, de libertação, for deliverance, de porta aberta, for open doors, de renovo. for renewal. Hoje é dia de oportunidade. Today is the day of Se você crê opportunity. nisso, If you believe levante in a this, sua mão comigo, raise your hand with me. abra a tua boca Open your mouth. e oremos ao Senhor. And let's pray to the Pai, Lord. chegamos diante do Senhor, Father, we've come here before agradecidos pela tua presença, you, grateful for your presence, agradecidos pela oportunidade de cultuar ao Senhor. grateful for the opportunity to worship you, Lord. Deus, fala conosco através da tua palavra. God, speak with us through your word, Que a tua palavra possa se manifestar no nosso meio hoje. that your word may manifest amongst us today. Salva no nosso meio. Save amongst us. Transforma, Senhor. Transform, Liberta. Lord. Deliver. Batiza com teu Santo Espírito. Baptize with your Holy Expulsa Spirit. o espírito da morte deste lugar. Rebuke the spirit of death E in this manifeste place. vida, And manifest life, alegria, joy, salvação aqui nesta salvation casa. here in this house. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, fica conosco. be with us. Transforma. Transform. Faça milagres. Do miracles. Cura. Heal. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se. You may be seated.
Eu quero pregar hoje I want to preach today sobre a cura destes 10 leprosos. about the healing of these 10 lepers. E eu quero começar falando And I want to start by e speaking lembrando alguns and reminding some que Jesus cura, that Jesus heals, Jesus salva, that Jesus saves, Jesus liberta, that Jesus delivers, Jesus transforma, that Jesus transforms, Jesus tem poder, that Jesus has power, Jesus tem autoridade, that Jesus has authority, nome sobre todo nome. name above all E a name. Bíblia diz And the Bible que says todo joelho vai se every dobrar knee will bow diante do nome de Jesus. before the name of Eu Jesus. ainda creio no sangue de Jesus. I still believe in the Eu blood ainda of Jesus. creio na cruz de Jesus. I still believe on the cross Eu of ainda Jesus. creio no nome de Jesus. I still believe in the name E of eu Jesus. sei que Ele está aqui nesta casa. And I know that He is Se here in this você house. também crê nisso, If you also believe levante this, a sua mão. raise your Dê hand. glória a Deus. Give a glory Prega to God. comigo nesta Preach manhã. alongside me this morning. Me ajuda a trazer o céu para esta Help me terra. bring heaven down to this earth. E nesta passagem, And in this passage, Jesus curou, não foi Jesus did not heal one. não foi dois, It wasn't two. não foi 5, It wasn't 5. foram 10 leprosos. It was 10 lepers. 10 doentes apareceram, 10 sick people appeared. 10 foram curados, And 10 were healed. 100%. 100%. 10 leprosos 10 lepers curados healed por Jesus Cristo. by Jesus E Christ. neste grupo de 10, And in this group of 10, nós sabemos que pelo menos we know that at least one era samaritano. was a Samaritan. Ou seja, In other words, este grupo de 10 this group of 10 era formado por 2 grupos de pessoas, had 2 groups of people in it. judeus Jewish e samaritanos. and Samaritan. Grupo de judeus e samaritanos A group of Jews and Samaritans sofrendo da mesma doença, suffering the same sickness, sofrendo de lepra, suffering leprosy, sofrendo de pecado. suffering a Por que sin. isso me chama a atenção? Why does this call my attention? Judeus e samaritanos, Jewish and Samaritans, eles eram inimigos. they were enemies. Eles não se davam bem. They did not get along. Mas a tragédia causada pela lepra But the tragedy caused by leprosy uniu eles. united them, Transformou 2 grupos transformed 2 groups em grupo. into one group. A nossa tendência, Our tendency, você que é crente, if you who are é Christian, evitar problema, is to avoid problems, reclamar de problema, complain about problems, reclamar de dificuldade, complain about tough é não times, querer passar por and adversidades. not want to go through difficult Mas eu já times. percebi But I've already que noticed muitas vezes that many times problemas problems unem pessoas. unite people. Dificuldades Difficult times unem pessoas. unite people. Pessoas que talvez em uma circunstância normal People who may be in a regular circumstance jamais estariam juntas, would not be together, jamais estariam unidas, would not be united, sofrendo a mesma tragédia, suffering the same tragedy, buscando a mesma solução. seeking out the same Então solution. presta atenção no que eu vou te falar. So pay attention to what I'm to Você tell que é you. crente, You who are Christian, não reclame. do not complain. Deus tem as suas formas de trabalhar. God has His ways of working. Você que é crente, You who are Christian, você que ama you who love a Deus, God, você que é chamado you who are para o called seu propósito, for your purpose, presta atenção. pay attention. Todas as coisas All things cooperam work para o teu bem. for your good. Deus tem as suas formas de trabalhar. God has His ways of working. Deus tem os seus métodos de trabalhar. God has His methods of working. E muitas vezes problema, And many times problem, dificuldade, difficulties, adversidade, adversity, doença sickness é o jeito de Deus is the way that God unir unites e trabalhar and works e curar, and heals. pacote completo. Complete Põe package. todo mundo junto num lugar só Put everyone together in the same e fala, plot vou spot curar todo mundo junto. and say, I'm going to heal everybody Fica together. mais fácil para mim It's easier for me. colocar todo mundo aí numa igreja, Put everybody in the church. assembleiano, Assemblies, presbiteriano, Presbyterians, batista, Baptists, adventista, Adventists, católico, Catholics, ex-budista. ex-Buddhists. Eu vou colocar todo mundo dentro de uma igreja. I'll put everybody inside E eu the vou church, encher com o meu and I'll espírito. fill with my E eu vou spirit, curar. and I will heal, Eu vou salvar. I will save, eu vou fazer. I will do, eu vou libertar. I will deliver. E esses homens leprosos, And these leprous men, de longe, from afar,
eles veem Jesus. They see Jesus. E a Bíblia diz que eles levantam a sua voz. And the Bible says they lift up their voice. Jesus, Jesus, mestre, Master, tem misericórdia have mercy de nós. on us. Lepra, Leprosy, naquela época, at that time, era uma doença quase que impossível, it was an almost impossible sickness. praticamente impossível Almost impossible de se curar. to be healed from it. Tanto que eles eram obrigados a se afastar. So much so they were obligated to set themselves apart. Se afastavam da sociedade, They went apart from society, se afastavam da família, apart from their family. se afastavam do comércio. They would depart themselves from Eles commerce. se afastavam They would remove themselves e viviam esperando a morte. and live awaiting their deaths. De repente, estes leprosos, Suddenly, these lepers men, em um dia comum, in a regular day, eles veem de they longe see from afar Jesus Cristo Jesus passar. Christ going by, E eles resolvem tomar uma decisão. and they decide to make a decision. Eles gritam They yell em desespero: desperately, Mestre, Master, tem misericórdia de nós. have mercy on us. Sabe por que eles pediram cura Do you know why they asked for healing? para a lepra? For leprosy? Sabe por que eles gritaram Do you know why they yelled, pedindo para Jesus curar? asking Jesus to heal No them? capítulo 5 de Lucas, On chapter 5 of Luke, Jesus havia curado um leproso. Jesus healed a leprous man. E a notícia desta cura And the news of this healing se espalha naquela cidade, spreads amongst the city, se espalha no meio do povo. spreads among the people. E nesses 10 leprosos, And then those 10 eu lepers, creio que se acende uma chama de esperança, I believe a flame of hope uma becomes chama lit. de fé. A flame of É como faith, se eles pregassem para eles as if they were mesmos. preaching to themselves. Se Jesus curou aquele leproso, If Jesus healed that leprous Ele man, pode curar a nossa vida He também. can also heal our Se lives. teve saída para If there was a way out for one, tem que ter saída para mim there também. needs to be a way out for me Você as sabe well. por quê? Do you know Que why? eu acredito I believe em cura, in healing, em milagre, in miracle, em salvação, in salvation, em transformação. transformation. Porque se Jesus fez Because aqui, if Jesus did it here, Ele pode fazer nesta igreja hoje He também. can do it in this church today Se as well. Jesus fez na tua vida, If Jesus did it in your life, Ele pode fazer na minha vida He também. can do it in mine as well. Quantos creem que How many Jesus believe ainda faz that milagres? Jesus still does miracles? Você que não acredita, You who don't believe, você que não acredita, you who don't believe, eu vou provar para você que Jesus faz milagres. I'm going to prove to you that Jesus Que does Jesus miracles, cura, that Jesus que heals, Jesus liberta, that Jesus que delivers, Jesus salva. that Jesus saves. Se você If you já recebeu have already received algum milagre some miracle de Jesus Cristo from Jesus na sua Christ vida, in your eu life, queria que você ficasse I de would like pé for you to e stand up aplaudisse and ao clap Senhor. to the Lord. Mas aplaude mesmo. But truly clap. Aplaude mesmo. Clap. Jesus ainda faz milagres. Jesus still does miracles. O que eu estou querendo falar para você? What am I trying to say to you? A Bíblia The Bible é um registro de milagres. is a registry Esta of igreja miracles. This church É um registro de is milagres. a registry of Você está passando miracles. necessidade? You're going through need. Se eu fosse você, If I were you, agora now, eu faria igual os 10 leprosos. I would do like the 10 lepers. Aproveitava esta oportunidade, Take advantage of this opportunity. porque o nosso mestre está aqui. Because our master is Pode here. pedir, Ask. pode abrir a tua You can boca, open your mouth. pode falar. You can speak. Mestre, Master, tenha misericórdia de nós. have mercy Que on Ele us. vai fazer aqui And He hoje will do it here today. milagres nas nossas vidas. Miracles upon our lives. Eles ouviram falar They heard spoke of. de um leproso, They heard of a leper, creio eu, I believe, que foi curado da lepra. that was healed from the leprosy.
E por causa da cura daquele leproso, And because of that leper's healing, eu creio que se acende I believe that within them, dentro deles inside is lit, a esperança de que algo pode mudar. the hope that something can change. Eu vi uma igreja ficar de pé aqui agora, I saw a church stand up here right now que tem uma história com Cristo. that has a story with Christ. Presta atenção, Pay attention. a tua história com Cristo Your story with Christ pode mudar o Cape, can change the Cape, pode mudar esse it can país, change this nation, pode mudar o mundo. it can change the world. Você precisa abrir a tua boca You need to open your mouth e começar a falar lá fora. and start to speak out there. Jesus faz milagres, Jesus does Jesus miracles. cura, Jesus Jesus heals. transforma, Jesus Jesus transforms. liberta. Jesus E quando eles delivers. perguntarem para você, When they ask como you, é que você sabe? how do you know? Você fala para eles, You tell them. olha a minha vida, Look at my life. conta a tua história, Tell your fala story. para eles Tell them o que Jesus fez na what tua Jesus vida. did in your life. Eu creio que a história do capítulo 5 I believe that the story in chapter 5 mudou a história do capítulo 17. changed the story in chapter 17. A história da tua vida The story of your life precisa mudar os próximos capítulos needs to change the next da chapters história de algumas pessoas lá of the fora. story of other people out there. Você crê? Do you believe? Prega comigo então. So preach with Dá me. glória a Deus. Give a glory. Você é pregador. You're a preacher. Eu consagro todos hoje I consecrate everyone here. a pregador da I palavra. ordain everyone here preachers of the word. Pregador da palavra. Preacher of the word. Pregador da palavra. Preachers of the Você word. tem aval do teu pastor aqui, ó, You have the blessing here from your pastor para você pregar. for you to preach. Faz cruzada lá fora. Do crusades out Se there. uma pessoa só One person. pode fazer, You can do it. prega. Preach. E eles gritam. And so they yell. Jesus escuta. Jesus hears them. Você podia ter dado um amém. You could have said amen. A gente não grita pro vento. We don't yell to the wind. A gente grita para Cristo. We yell to Christ. E Ele escuta. And he hears. Ele escuta. He hears. Jesus escuta. Jesus hears. E além de escutar, And beyond hearing, Jesus fala. Jesus speaks. Eu queria um baterista aqui comigo I wish I hoje. had a drummer here with me today. Jesus, além de escutar, Beyond hearing, Ele fala. Jesus speaks. Você acredita? Do you believe? Se você gritar, If you yell, Ele escuta he hears e fala. and speaks. Eu vou te dar uma dica I'll give you a tip pra você abrir a tua boca. for you to open your mouth. Porque se você gritar, Because if you yell, Jesus escuta Jesus hears e Ele fala. and he speaks. Escuta He hears e fala. and speaks. E tá falando aqui And hoje, he's speaking here today através das nossas vidas. through our lives. Pode gritar You can yell que eu escuto. that I will hear. Meus ouvidos estão inclinados My ears are para aquilo inclined que sai da tua boca. to that which comes out of your Depois que eu mouth. escutar, And after I hear eu it, vou falar. I will speak. Eu pedi um baterista, I asked for a drummer, tá aparecendo a and the banda. whole band is showing up. É mais ou menos assim It's kind of like that. que as coisas funcionam. That things work. Você fala, You speak, alguns escutam some hear, e a coisa aparece. and then it shows up. Jesus escuta Jesus hears, e Jesus fala. and Jesus speaks. E fala para eles assim: And he says to them, Ide Go e mostrai-vos
and show yourselves aos sacerdotes. to the priests. E a Bíblia diz que eles foram And the Bible says that they went e ficaram limpos. and were cleansed. Eu vou falar de novo, I'll say it again pra você dar um glória. for you to give a glory. Eles gritam, They yell, Jesus escuta, Jesus hears, Jesus fala, Jesus speaks, dá uma ordem, gives an order, eles seguem they follow e it, são curados. and they're cleansed. Presta atenção. Pay attention. Jesus fala para eles, Jesus tells them, para esses leprosos, to these lepers, vai go e mostra vocês mesmo para os sacerdotes. and show yourselves to the priests. E a Bíblia fala que eles foram And the Bible says that they went e ficaram limpos. and were cleansed. Este leproso do capítulo 5, This leper from chapter 5, Jesus também curou ele, Jesus also healed him, só que foi diferente. but it was different. Ele não mandou ele para lugar nenhum He didn't tell him to go anywhere antes de curá-lo. before healing him. Jesus só tocou nele Jesus touched him e curou. and healed him. Esses leprosos, These lepers, eles mandam eles irem he sends them, e eventualmente and eventually eles são curados. they are healed. Jesus, para curar um cego, Jesus, to heal a blind man, ele usou as suas salivas, he used his saliva, colocou nos olhos placed it on the eyes deste cego of this blind e man, os olhos se abriram. and their eyes were open. Em uma outra ocasião, In another occasion, Jesus, para curar um cego, to heal a blind person, ele Jesus, resolveu curar he decided to heal em duas in fases, 2 phases, 2 toques. 2 touches. Resolveu tocar no olho dos homens, Decided do homem, to touch the man's eyes 2 vezes. twice. E hoje não é muito diferente. And today it's not much different. Alguns recebem cura na hora, Some receive healing right away. outros recebem cura em fases, Others receive healing in phases. outros demoram pouco para receber uma cura. For others, it takes a little longer to receive a healing. Muitas vezes nós oramos Many times we pray, e parece que a coisa antes de melhorar, and it seems that before it gets better, ela piora. it gets worse. E muitas vezes nós vemos mais ou menos crente And many times we see a sort of que Christian, ele ora and they pray, e Jesus cura. and Jesus heals. O que Jesus ensina para nós aqui no seu ministério? What is Jesus teaching us here in his ministry? Ele deixou algo muito claro. He left something very clear. Muitas vezes nós focamos no método. Many times we focus on the method. Não é sobre o método, It's not about the é method. sobre a fonte. It's about the fount, the source. Não é sobre a saliva. It's not about the saliva. Não é sobre o toque. It's not about the touch. Não é sobre lá. It's not about there. Não é sobre vir para It's not cá. about coming here. É sobre quem está mandando. It's about who's É sobre o commanding. mestre. It's about the É master. sobre Cristo. It's about Christ. É sobre a fonte. It's about the source. Existem algumas coisas em relação a Cristo There are some things in relation to Christ que ainda continuam um mistério. that still continues to be a mystery Em relação a tempo de cura in regards to time of healing e a forma que ele vai curar. and the way that he will do it. Só ele sabe. Only he knows. O que eu preciso saber? What do I need to know? O que a igreja precisa saber? What does the church need to know? Aquilo que o profeta Isaías profetizou lá em Isaías capítulo 53. What prophet Isaiah preached in Isaiah chapter 53. Verdadeiramente, Verily, ele tomou sobre si as nossas he enfermidades took upon himself our sickness, e as nossas dores levou sobre si. and our pains he took upon himself. Ele foi ferido pelas nossas transgressões He was wounded for our e transgressions moído pelas nossas iniquidades. and crushed for our E iniquities. o castigo que nos traz a paz And the punishment that brings us estava peace sobre ele, was upon e him. pelas suas pisaduras, And by his stripes, pelas suas pisaduras, by his stripes, pelas suas pisaduras, by his stripes, fomos curados, we were healed. fomos sarados. We were healed. Você prestou atenção em que Isaías falou?
Did you pay attention to what Isaiah said? Jesus não tinha nem vindo para a terra ainda. Jesus didn't even come to earth yet. A cruz ainda não havia nem se manifestado. The cross was not yet manifest. Jesus não havia nem derramado sangue aqui nesta terra. Jesus had not even spilt blood on this earth Isaías yet. já estava falando no passado. And Isaiah was already speaking in the Ele past. tomou sobre si. Took upon himself. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. By his stripes we were Nós fomos healed. curados. We were healed. A tua cura e o teu milagre Your healing, your não miracle vai acontecer. is not going to happen. Já aconteceu. Already happened. Quando que aconteceu? Quando que aconteceu? When did it happen? 2000 anos atrás. 2,000 years ago. Agora é uma questão de manifestação. Now it's about manifestation. Grita, Yell. grita. Yell. Você sabe o que Jesus está falando aqui para nós? You know what Jesus is telling us Sabe o que here? Isaías estava falando para nós? You know what Isaiah is telling us Uma here? hora, At one point, seja nessa terra, be it on this ou earth seja na eternidade, or in eternity, a cura healing acontece. will happen. Não tem doente no céu. There's no sick in heaven. Não tem doente no céu. There's no sick in heaven. Você não pode desistir. You cannot give up. Você não pode parar. You cannot stop. Você não pode desanimar. You cannot get disheartened. Você não pode colocar a mão no arado You can't put your hand on the rod e olhar para trás. and look back. Você não pode cruzar o mar You cannot cross the sea e olhar para trás and look back e falar, estava melhor no Egito. and say, oh, it was better in Egypt. Você não pode desanimar. You cannot get disheartened. Você não pode parar. You cannot stop. Jesus falou para eles assim: Jesus told them, ide go e se apresente aos and sacerdotes. present yourselves to the priests. Olha que lindo. Look how beautiful. Eles saíram do lugar deles, They left the place they were, leprosos. lepers, Chegaram diante dos and sacerdotes, they arrived before the priests, curados. healed. O que Jesus está falando para nós aqui? What is Jesus telling us here? Ide, Go, mostrai-vos. show yourselves. Eles saem leprosos, They leave as lepers. chegam aos sacerdotes curados. They arrive to the priests A healed. Bíblia não fala quantos passos eles deram The Bible does not speak on how many steps do they lugar took aonde eles estavam from where they were até o lugar aonde os sacerdotes to estavam. where the priests were. Mas o que eu sei But what I know é que em um daqueles is passos that at some point on those a steps, lepra saiu leprosy left, e a saúde entrou. health O que entered. eu estou falando para você What aqui am I hoje? telling you here today? Não deixe de dar passos. Do not stop taking steps. Não deixe de caminhar. Don't stop walking. Não deixe de andar. Don't stop going. Porque o próximo passo, Because the next step, a lepra sai the leper e leaves Cristo and entra. Christ enters. Você pode até começar doente, You can even start sick, mas uma hora a doença but sai at some point e a sickness cura entra. and healing Você enters. pode até começar You triste, can start sad, mas uma hora a but at tristeza some sai point sadness e a alegria leaves entra. and joy enters. Você pode até começar You sozinho, can even start mas alone, uma hora a solidão but sai at some point e solitude Cristo leaves entra. and Christ enters. Você só precisa andar. You just need to walk. Você só precisa andar. You just need to Você walk. gritou, If you yelled, agora anda. now walk. Sabe o que Jesus está falando para esses leprosos? You know what Jesus is saying to these lepers? Eu sei que te excluíram. I know they excluded Eu you. sei que você está doente. I know that you're sick. Eu sei que essa lepra está te comendo vivo. I know that this leprosy is eating you Mas alive. pela fé, But by faith, se mexe. move. Faz alguma coisa. Do something. Começa a andar. Start walking. Que eu vou agir. And I will act. Sabe o que Jesus está falando com algumas Do you know pessoas what aqui? Jesus is saying to some people here? Você que anda sentado, parado, esperando. You who are seated and waiting, A hora que você começar a andar, when you decide to start walking, eu começo a trabalhar. I'll start to work. Você gritou, You yelled, eu escutei, I heard, eu falei, I spoke, te dei uma ordem. I gave you an order. Começa a andar. Start to E eu walk. vou trabalhar. and I will work.
quero me expor. Oh, I don't want to expose Ele myself. quer que você se exponha. He wants you to expose yourself. Foi igual ele falou para Marta e Maria. Like he said to Martha and Mary. Vai ser para a glória de Deus It's going to be for the glory of que eu vou God ressuscitar Lázaro. that I will resurrect Eu preciso de Lazarus. uma turma de I judeus need a crowd of Jews assistindo o que eu vou fazer. watching what I'm about to do. Qual que é a tua luta? What is your battle? Anda. Walk. Qual que é o teu problema? What is your problem? Anda. Walk. Não mandou ninguém para a caverna. He didn't send anyone to a cave. Ele mandou andar. He said, walk. Você quer? You want it? Quero. Yes. Então vai. Then go. Faz alguma coisa. Do something. Se mexe. Move. Dá um passo de fé. Take a step of faith. Trabalha. Work. Se envolve. Involve yourself. Prega. Preach. Age. Move. Enquanto você faz, And while you do, eu também faço. I will also do. Aí imagina, And then imagine você deu 2 passos, you took 2 steps, 5 passos, 5 steps, 20 passos, 20 steps, 30 passos, 30 steps, 32. 32 Aí steps. você cansa, And then you're tired. você para. You stop. De repente o 33º passo Suddenly that 33rd step é o passo. was the step E você resolveu and you decided voltar para o Egito. to go back to Egypt. Aí você vai ficar igual o povo de Israel, And then you're going to be like the people of Israel, andando no deserto 40 anos. walking in the desert 40 years. Você sabe por quê? You know why? Porque você está indo e voltando, indo Because e you're voltando. going and coming, going and coming. Porque Jesus mandou eles andarem. Because Jesus told them to walk. Agora presta Now atenção. pay attention. Deu para eles direção. He gave them direction. Não é para você andar de qualquer jeito. It's not to just walk in any manner, Para qualquer lugar, to any place, aonde você quer. wherever you want. Você não é dono do teu umbigo, You don't own your nem own dono do teu belly nariz. or your nose. Ele é mestre. He's the master. Ele é Senhor. He is the Lord. Ele é Deus. He is God. Ele é nosso patrão. He is our Ele é chief. criador. He is Então se Ele creator. manda, So he Ele também tells te dá you, direção. he gives you all, he also As gives you coisas direction. só começaram a mudar para esses leprosos Things only started to change for the lepers quando eles começaram a andar when they started to walk na direção que Jesus mandou eles andarem. in the direction Jesus told them to go. E você sabe para onde que Jesus mandou eles irem? And do you know where Jesus told them to go? Para Jerusalém. To Jerusalem. Eu vou falar de novo para você dar um glória, tá? I'll say it again for you to give a glory. Você sabe Okay? para onde que Jesus mandou esses 10 leprosos Do andarem? you know where Jesus told the 10 Para lepers to go? Jerusalém. To Jerusalem. Você sabe para onde que a igreja tem que estar marchando? Do you know where the church needs to Para be a Nova marching? To the Jerusalém. New Jerusalem. Se eu não estou entendendo, If I'm not understanding, estou sendo humilhado. I'm being humiliated. Tem gente me olhando. There's people looking at me. Onde que esse leproso vai? Where's this leper going? Tem gente com pedra na mão. There's people with rocks in their Tem hand. gente rindo da minha cara. People laughing at my Tem face. gente falando para eu parar. People telling me to stop. Tem gente mandando eu voltar. People telling me to go back. Quem você acha que você é? Who you think you are? Você não aguenta Golias. You can't handle Volta para onde você Goliath. veio. Go from where you came Vai cuidar from. das suas Go ovelhinhas. take care of your little Sabe o sheep. que você tem que Do you fazer? know what you need to do? Sabe por quê? Do you know why? Porque quanto mais Jesus fala com você, Because the more Jesus speaks to you, mais o capeta vai te levantar, vai se levantar the more the devil will raise up para te against parar. to stop you. E todas as vezes And every time que você resolver andar em direção a you Cristo, decide to walk towards Christ, Ele vai jogar alguma coisa no teu caminho He's going to throw something your way para fazer você voltar. to make you go back. Mas hoje, em nome de But today, in the Jesus, name of Jesus, que a palavra mais forte this word is seja a stronger. de Cristo. Be the one of Christ. Anda. Walk. Eu entendo aqui que Jesus quer uma igreja viva, I understand here that Jesus wants a living church, uma igreja em movimento, a church that's moving, uma igreja participativa, a church that participates, uma igreja guerreira, a church that battles, uma igreja forte, strong church, uma igreja que anda, a church that walks, uma igreja que a cresce, church that grows, uma igreja que saca a alma do inferno a church that takes souls para from hell colocar no céu, to put them in heaven, e não uma igreja de espectadores and not a church of just watchers que só tem experiência no culto. that just have experience in the service. Não, você aqui é munido But here you're equipped para a tua semana. for your week. Sabe que Jesus está falando para alguns Do you aqui? know what Jesus is telling people here today? Você sair daqui If hoje you leave here today
vai começar He's going to a start fazer as coisas na to tua do vida. things in your life. Se pelo menos If at least one pegar essa palavra hoje, takes this message today, eu acredito que o Cape I believe that the Cape começa a mudar starts to change de história. its story. É que você não acredita, It's because you don't believe. mas tem gente lá fora But there's people out there que eles estão assim. that they're like this. Eu sei o que está acontecendo na tua igreja. I know what's happening in your church. Eu vejo na internet. I see it online. Eu vejo o que está acontecendo. I see what's happening. Está na hora It's time de nós pegarmos o que está acontecendo aqui for us to take what's happening here e levar lá para fora. and take it out there. Ah, dá um amém, vai. Give an amen. É com você mesmo It's with you que o Senhor está falando. that the Lord is speaking. Anda, Walk. anda. Walk. Anda, Walk. anda. Walk. E eles andam, And they walk. recebem a cura. They receive healing. Os 10 são curados. The 10 are healed. Mas tem algo que acontece But there's something that happens de diferente na vida de um samaritano. that's different in the life of the Samaritan. Ele vê que ele tinha sido curado. He sees that he was healed. Ele volta And he returns a Jesus Cristo, to Jesus Christ, glorificando a Deus. glorifying God. Rosto no chão, Face on the floor, com o coração cheio de gratidão. with the heart filled with gratitude. Olha que culto que este rapaz prestou a Deus. Look at the service this man gave to God. Glorificando, Glorifying, rosto no chão, face on the floor, cheio de gratidão filled with gratitude no coração. in the heart. Agora preste atenção. Now pay attention. Voltou, One returned, mas 9 but 9 esqueceram de agradecer. forgot to thank. Voltou, One returned, mas 9 but 9 esqueceram. forgot. Eles conseguiram o que desejavam de Cristo: They were able to get what they desired from Christ, a cura, the healing, a bênção. the blessing, E em vez de voltar, and instead of returning, foram e fizeram algo they went and did something que muitos de nós fazemos. that many of us do. Foram viver a vida, They went to live their life. por trabalhar, They went back to work. pegaram o certificado de reabilitação dos sacerdotes, They got the certification of you were able to come back from the priests. foram trabalhar, They went to work. foram ganhar dinheiro, They went to make money. foram construir, They went to build. foram conquistar, They went to conquer. foram passear, They went to travel. foram se recuperar, They went to recover. foram recuperar o tempo perdido. They went to go recover lost time. 9, 9, 90% 90% não voltaram para a igreja, did not return to church, não voltaram para cultuar, did not return to give service, não voltaram para agradecer. did not return to give thanks. 9 9 pegaram o green card took their green card e foram direto para o aeroporto. and went straight to the airport. 9 9 pegaram o dinheiro got money e foram direto viajar. and went straight to travel. 9 9 receberam a saúde received their health e foram curtir. and went to go enjoy. E Jesus falou o quê? And Jesus said what? Buscai primeiro. Seek first. Primeiro. First. Primeiro. First. Primeiro. First. Primeiro. First. Primeiro. First. Buscai primeiro. Seek first. Ele não te cura He doesn't heal you para você passear. for you to travel. Ele te cura He heals you para você buscar ele primeiro. for you to seek Him first. Na doença In sickness e na saúde. and in health. Na doença, Sickness, você busca ele primeiro. you seek Him Na first. pobreza, And when you're poor, você busca ele you primeiro. seek Him first. Na dificuldade, In difficult você times, busca ele primeiro. you seek Him first. Na riqueza, In richness, primeiro. first. Na saúde, In health, primeiro. first. Isso incomoda Cristo. And this bothers Christ.
Jesus vê o samaritano voltando. Jesus sees the Samaritan returning, E ele pergunta: and he asks, não curei 10? did I not heal 10? Onde estão os outros 9? Where are the 9? Eu curei 10. I healed 10. Tá faltando 9. 9 are missing. Onde estão Where os 9? are the 9? Deixa eu falar algo importante para você. Let me tell you something important. Eu queria que você anotasse isso na tábua do teu coração. And I'd like you to write this in the tablets of your heart. E eu espero que isso cause temor e tremor no teu coração. And I hope that this causes fear and trembling within your E muito heart. cuidado na forma que você anda aí fora. And much care for how you walk out there. Jesus curou 10. Jesus healed 10. Voltou 1. One returned. E ele falou: eu curei 10. And he said, I healed 10. Onde estão os 9? Where are the O 9? que eu quero falar para você? What am I saying to you? Jesus percebe tudo. Jesus notices everything. Jesus anota tudo. Jesus writes it all down. Jesus vê tudo. Jesus sees everything. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo In 16, Malachi 3:16, a Bíblia diz que o Senhor vê, the Bible says that the Lord sees, que o Senhor ouve that the Lord hears, e que Ele anota em memorial. and that He writes it to remember. E hoje Ele está perguntando para você: And today He's asking you, onde você anda? where do you walk? Te abençoei, I blessed you. tenho te I abençoado, have blessed you. salvei, I saved te you, curei, healed you, te ajeitei, fixed you te up, dei uma família. gave you a family. Onde você anda? Where are you walking? Nesse memorial, In this remembering notebook, o que Jesus tem anotado sobre você? what has Jesus written about you? O que está escrito nesse memorial sobre a tua vida? What is written in his notes about your life? O que Ele escreveu? What did he write? Jesus vê tudo, Jesus sees everything, ouve tudo hears everything, e anota tudo. and writes it all down. Erros e acertos, Things that you do wrong, things that are verdades e corrected, mentiras, truths and lies, rolos e não rolos. things that you're doing to people that are good and things that you're doing to people that are not good. Jesus anota tudo. Jesus writes it all down. Quando uma mulher entra na casa de Simão, When a woman enters Simon's house, ele chega lá, he gets there. ela chega lá para prestar um culto ao Senhor. She gets there to give a service to the Lord. Enquanto ela está lá prestando um culto ao Senhor, While she's giving service to the Lord, Jesus olha para Simão Jesus looks at Simon e fala: eu entrei na tua and casa, he says, I entered your home. você não deu água para mim. You did not give me water. Enquanto você não me deu água, And while you didn't give me esta water, mulher está aqui, ó, lavando os meus pés com as suas lágrimas woman is here washing my e feet with her enxugando os meus tears pés com seus and cabelos. drying it with her hair. Você também não me beijou You also didn't kiss me quando eu entrei na tua casa. when I entered into your home. Mas esta mulher, But this woman, ela não para de beijar os she meus doesn't pés. stop kissing my feet. Você também não ungiu a minha cabeça You com also óleo. did not anoint my head with oil. Mas esta mulher, But this woman, desde que eu entrei, since I've ela não entered, para de ungir os meus pés she com does os not olhos. stop anointing Você my sabe o que feet. Jesus estava falando Do aqui? you know what Jesus was saying Eu here? vejo I see o que as pessoas estão fazendo por mim, what people are doing for me, mas eu também vejo but I also o see que as pessoas estão deixando de fazer por what mim. people are not doing for me. Não, glória. Give a glory. Até a banda murchou. Even the band got a little weak. Você sabe o que Jesus está falando aqui? Do you know what Jesus is saying here? Eu vejo culto bom, I see a good service, mas eu vejo culto ruim também. but I also see a bad service. Eu vejo igreja boa, I see a good church, mas eu vejo igreja ruim também. but I also see a bad church. Tô de olho em tudo. I have my eyes on everything. Tô anotando tudo. I'm writing everything. Tô vendo tudo. I'm seeing everything. Você era para estar aqui You should be here, e você tá lá. and you're there. Você era para você estar me servindo You should be serving e você não me, tá. and you're not. Você era para você estar cantando You're supposed to be e singing, você não canta. and you don't. Você era para estar fazendo You should have been e doing, você não tá. and you're not. De vez em quando Sometimes você conta uma you mentirinha, tell a little você lie. enrola, You mess with people. você engana a tua família, You fool your family. engana o pastor, You fool the pastor. engana o teu patrão. You fool your boss. E quando você faz tudo isso, While you do all of this, eu só tô anotando. I'm just writing things down. Por isso que ele mesmo disse That's why he himself said que Deus busca adoradores que adoram that God seeks worshipers who worship em espírito e em verdade. in spirit and in truth. Precisa ter espírito, precisa ter palavra. You need to have spirit, you need to have word. Não adianta chegar aqui com um sacrifício morto, You can arrive here with a dead porque ele sacrifice só faz assim, ó. because he only does this.
anota tudo. He writes everything. E ele pergunta: And he asks, cadê os 9? where are the 9? Cadê os 9? Where are the 9? Cadê os 9? Where are the 9? Jesus viu Jesus saw que 9 não voltaram. that 9 did not return. Jesus viu Jesus saw que Simão não estava fazendo nada. that Simon wasn't doing anything. Jesus viu Jesus saw que eles não estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. that they were not doing what they should be doing. Você sabe o que isso diz para mim? Do you know what this tells me? Que Jesus sentiu falta da adoração That Jesus missed the worship, deles. their worship. Jesus sentiu falta da gratidão deles. He felt the lack of their gratitude. É como se Jesus tivesse sentido falta It's as if Jesus was missing da presença deles. their presence. Aonde estão os 9? Where are the E 9? hoje Jesus te trouxe aqui. And today Jesus brought you here E Ele está perguntando para você: and He's asking you, onde você anda? where do you walk? Você está meio sumido. You're kind of lost. Você está meio sumida. You're kind of lost. Você antes falava comigo. Before you would speak Hoje with você me. não fala. Today you do Você not. tem chamada. You have a Você tem calling. ministério. You have a Você ministry. tem dons. You have gifts. Aonde você anda? Where are you Tenho walking? sentido falta da tua oração. I miss your Tenho prayers. sentido falta do teu devocional. I miss your Tenho devotional. sentido falta da tua busca. I miss your Tenho seeking. sentido falta do teu sacrifício. I am missing Tenho your sentido sacrifice. falta do teu louvor. I am missing Tenho your sentido worship. falta do teu servir. I am missing you Aonde serving. você anda? Where do you walk? Where have you been? Where have you been? Talvez outros Maybe others não sentem falta de você, don't miss you, mas Jesus sente. but Jesus does. Talvez outros Maybe others não te querem, don't want you, mas Jesus quer. but Jesus does. Você acordava de madrugada para falar com Ele, You'd wake up at midnight to talk to Him, e você não acorda mais. and now you don't. Você pegava a tua Bíblia todo dia, You take your Bible every day, e você não pega mais. and now you don't. Você orava, You would e pray, você não ora mais. and now you don't. Eu te curei, I healed you. eu te salvei. I saved you. Aonde que você anda? Where have you been? O teu dinheiro fui eu que te dei. Your money I gave A tua you. empresa eu que te dei. Your business A tua I família eu gave que te you. dei. Your family A tua I saúde eu gave que te you. dei. Your health I A tua gave you. vida eu que te dei. Your life I Aonde gave você you. anda? Where have you been? Eu falei, Espírito Santo, And I said, Holy Spirit, por que alguns não voltam? why do some not return? Por que você não volta? Why don't you come back? Por que você não volta? Why don't you return? Jesus, por que não volta? I said, Jesus, why don't they return? A cura não seria suficiente? Wouldn't healing be enough? Um milagre? A miracle? O teu toque, a tua palavra? Your touch, your word? Por que não volta? Why don't you return? E as desculpas que eu escuto? And the excuses that I hear É sobre feridas, are about wounds, sobre dificuldades, about difficulties, sobre about circunstâncias, circumstances, sobre rejeições, about rejections, sobre um monte de coisa, about a lot of things, sobre as lutas. about battles. Mas não é isso! But it's not this. Por que você não volta? Why don't you return? Você sabe por que você não volta? Do you know why you don't return? Porque o ser humano, Because human ele sofre de um mal suffers an evil chamado memória curta. called short-term memory. Você sabe por que você não volta? You know why you don't return? Porque a tua memória é curta. Because your memory is short. Você esqueceu de tudo que Jesus já fez por você. You forgot about everything Jesus already did for Do you. buraco da onde Ele te tirou. The hole He took you from. Dos milagres. The miracles. Das curas. The healing. Dos livramentos. The deliverance. Dos anjos que acampam em volta da tua casa. The angels that are encamped Da around the house. paciência. The patience. Da The misericórdia mercy. que Ele tem com você. that He has with Você you. não volta. You don't return Porque a tua memória Because your memory é curta. is short. Mas sabe por quê? And then you know why? Que você esquece do que Jesus fez por você. You forget what Jesus did for you. Sabe por quê? Do you know why?
que você esquece do que Jesus fez por você. You forget what Jesus did for you E por isso você não volta. and why you don't return. Porque em vez de você pensar naquilo que Cristo fez por você, Because instead of thinking of what Jesus has done for you, você tira Cristo do teu pensamento you take Christ out of your thoughts e você coloca você no teu pensamento. and you put yourself in your thoughts. E aí você faz a tua vida sobre você. And then you make your life about É o que eu you. penso, It's what I think, é o que eu sinto, it's what I feel. são as minhas dificuldades, These are my struggles, a minha teoria, my o theory, meu conceito, my as thoughts, minhas lutas, my battles, a minha ferida. my wounds. E aí no trono do teu coração And then in the throne of your heart está sentado os teus projetos, are seated your projects, aquilo que eu quero conquistar, what you want to conquer, aquilo que eu quero fazer. what I want to do. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Now let me ask you a question. Você responde para você And mesmo. you can answer it to yourself. Quando que foi a última vez que você pensou When was the last time that you thought naquilo que Jesus quer? on what Jesus wants? Vamos falar sério. Let's be honest. Quantos no caminho de casa para a igreja How many coming from their home to vieram church conversando com Cristo, came speaking to Christ, perguntando: Jesus, asking Jesus, o que você quer de mim hoje? what do you want from me today? Naquelas 2 horas de culto. Those 2 hours of service. Porque até culto Because even at the service, a gente vai we go pensando na gente. thinking of ourselves. Eu quero uma palavra para mim. I want a word for myself. Levanta um profeta para falar comigo. A prophet raise up to speak to Eu me. quero uma cura para mim. I want a healing for Eu myself. quero ser encorajado. I want to be encouraged. Eu quero me sentir bem. I want to feel good. Eu quero me sentir amado. I want to feel Eu quero loved. isso, eu quero I aquilo. want this and I want Quantos de that. nós How many of us vamos para a igreja come to church pensando: thinking, Jesus, Jesus, o que você quer de mim? what do you want from me? E Jesus aqui estava reclamando. And Jesus here was complaining. Curei 10, I healed 10, voltou 9. only Curei 10, voltou 1. I healed 10, 1 returned. Esses outros 9 These other 9 não pensaram em mim. did not think of me. Não se preocuparam com aquilo que eu queria. They were not concerned about what I wanted. Não se preocuparam em voltar e agradecer. They were not concerned about returning and being grateful. Não se preocuparam em me conhecer. They were not concerned in getting to know me. Não se preocuparam com aquilo que eu tinha para oferecer além da cura. They were not concerned about what I had to offer beyond Pós-cura. after healing. E aí eu queria que você perguntasse, porque dá tempo ainda. And so I wanted you to ask because there is still time. O culto não acabou. The service is not yet over. Eu queria que você perguntasse nos próximos 5 segundos: And in the next 5 seconds, I want you to ask, Jesus, Jesus, o que você quer de mim até o fim desse culto? what do you want from me until the end Olha of pra this mim, ó. service? Look at me. É impressionante como os olhos se perdem It's impressive how the eyes get e lost se distraem. and get distracted. Pergunta: Ask, Jesus, Jesus, o que você quer de mim? what do you want from me? O que você quer de mim? What do you want from me? O que você quer de mim? What do you want from me Nesses próximos 30 minutos in these next 30 minutes que eu ainda tenho. that I still have? E eu vou te ajudar a responder. And I will help you answer. O que Jesus quer? What Jesus wants. Jesus quer te salvar. Jesus wants to save you. Jesus quer te curar. Jesus wants to heal you. Jesus quer fazer milagres. Jesus wants to do miracles. Jesus quer te libertar. Jesus wants to deliver Jesus you. quer te libertar do vício. Jesus wants to deliver you from addiction, Quer te libertar da ansiedade. deliver you from anxiety. Quer te libertar da doença. He wants to deliver you from sickness. Dá um amém, prega Give an comigo. amen, preach with me. Jesus quer te libertar das drogas, Jesus wants to deliver you from da drugs, pornografia. from pornography. Ele quer restaurar o teu He wants casamento. to restore your Quer marriage. restaurar a tua He família. wants to restore your family. Ele quer te prosperar. He wants to prosper Jesus you. quer te ver bem. Jesus wants to see you well. Bem-aventurado. Blessed. Ele quer ver você caminhando. He wants to see you walking. Jesus, Ele quer Jesus wants derramar do poder, to pour out His da power, graça, His da grace, autoridade. His authority. Ele quer derramar He wants do sangue sobre a sua to vida. pour His blood upon Quer your restaurar o life, teu to coração. restore your Quer heart. te dar uma mente He limpa. wants to give you a clean Ele mind, quer você He wants you cheio da presença dele. filled with His presence. Só que presta atenção, But pay attention. não termina aí. It does not stop there. Ele quer fazer isso na tua vida. He wants to do this in your life. Agora presta atenção. But now pay attention. Todas as vezes que ele fizer, Every time He does it, tem uma condição. there is a condition. Ele quer que você volta. He wants you to return. Ele quer
quer que você volte. He wants you to Ele return. quer fazer, He wants to do, deixar você viver, to let you live. mas Ele quer que você But volte. He wants you to Ele quer return. fazer, He wants to do deixar it. você conquistar, Let you conquer. mas Ele quer que você But He ora. wants you to pray. Ele quer que você He busca. wants you to seek Ele Him. quer que você serve. He wants you to Ele serve quer que você Him. venha para a igreja. He wants you to come to Ele quer church. te dar, He wants to mas give Ele you. quer que você volta. But He wants you to return.